Olá novamente. Nosso terceiro e último método simples, o método da bolha ou da flutuação, baseia-se na ideia de ir flutuando os maiores elementos para o final do vetor. A cada passagem, como o topo de uma bolha, os maiores elementos vão sendo levados para o final do vetor, comparando-se os elementos 2 a 2 e trocando-se de posição quando o elemento da esquerda for maior que o da direita. De uma maneira geral, o método da bolha, bubble sort, pode ser descrito da seguinte forma. Dado um vetor com n elementos, percorro os n elementos de V, comparando os elementos adjacentes 2 a 2 e trocando os elementos comparados de posição, se os mesmos estiverem fora de ordem. Repito esses passos anteriores com os n menos 1 primeiros elementos do arranjo, depois com os n menos 2, até que reste apenas um elemento no vetor. Vamos repetir o vetor do exemplo anterior com os valores 12, 4, 6, 24, 2, 8 e 9 nessa ordem. Usaremos uma variável índice para indicar a posição sendo ordenada em cada iteração. Assim, comparamos os elementos nas posições 0 e 1, de valores 12 e 4, respectivamente, trocando-os de posição, já que 12 é maior que 4. Trocamos na sequência o 12 com o 6, mas não o 12 com o 24. Continuando, o 24 é comparado com o 2, que é menor, então troca de posição. O mesmo acontece na comparação com o 8 e com o 9, assim o 24 é flutuado até a posição final do vetor. E diminuímos o índice em 1 para agora irmos até a penúltima posição. Retomamos então as comparações na posição inicial, cujo elemento de valor 4 é comparado com o próximo, de valor 6, sem alteração de posição. O 6 é comparado com 12, também sem alteração. Na sequência, o 12 é comparado com 2, então há uma troca. E as trocas continuam na comparação com o 8 e com o 9. Assim, o 12 foi flutuado até a penúltima posição. Diminuímos o índice e retomamos a comparação do início. 4 é comparado com 6, sem troca. 6 é comparado com 2, e há uma troca. Depois, o 6 é comparado com 8, sem troca. Na sequência, o 8 é comparado com 9, também sem troca. E o 9 flutuou para a posição 4. Assim, o índice vai agora para a posição 3. Compara-se o 4 com 2, havendo a troca. 4 é comparado na sequência com o 6, sem troca. E o 6 é comparado com o 8, também sem troca. O 8 é mantido na posição 3 e mudamos o índice para a posição 2. Os valores iniciais 2 e 4 são comparados, sem troca de posição. E na sequência, o 4 é comparado com 6, que é mantido na posição 2. Diminuímos o índice para 1 e comparamos o 2 com 4, sem alteração da posição. Assim, já temos o vetor ordenado totalmente. Percebam que tivemos repetição externa sem nenhuma modificação, o que permitiria otimizar esse processo. Nós temos na tela um exemplo de implementação do bubble sort. Existem várias outras maneiras de implementação desse método. Nesse caso, usamos um for para definir o índice a ser preenchido e um for mais interno para flutuar o maior valor para essa posição. É isso. Implemente e teste esse código. Na próxima videoaula, iremos fazer uma pequena análise crítica dos métodos simples apresentados. Aguardo vocês.